Código Penal, que trata da infração do crime, né, de desobediência de medida sanitária preventiva imposta pelo poder público. Esse crime que estava esquecido, que estava oculto no Código Penal, esse crime de uma hora para outra, por causa das medidas às vezes drásticas, às vezes pouco pensadas, de distanciamento social, impostas por inúmeros prefeitos e governadores, esse crime do artigo 268 do Código Penal voltou à evidência. E repito, o que ele diz? Que é crime, né, descumprir medidas sanitárias preventivas impostas pelo poder público. E aí, como a gente diz e fala, e já se manifestou aqui no programa, que ninguém pode ser preso porque de repente bebe durante a lei seca, imposta pelas medidas desse lockdown moreno que muitos municípios vivenciam, que a pessoa não pode ser presa, que faz um churrasco e chama os amigos no quintal de casa, durante as medidas mais drásticas e ríspidas de distanciamento social impostas pelos municípios e governos, o Wellington vem com essa indagação. Poxa, e o artigo 268 do Código Penal? Eu acabei de explicar para vocês. Bom, esse diploma, o Código Penal, ele possui na sua parte especial tipos penais. O que é isso? O Código Penal, a legislação penal, não proíbe condutas. O Código Penal não fala, por exemplo, é proibido matar alguém, né? É proibido roubar, é proibido furtar. Isso não é dito na lei penal, porque nós, cidadãos, vivemos sob o império do livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Só que se o que a gente quiser fazer e fizer for descrito como crime, nós sofreremos as consequências, os castigos, as sanções penais correspondentes. Tá? O tipo penal descrito na legislação penal, e principalmente na parte especial do Código Penal, o tipo penal é a descrição de uma conduta que a lei pune como crime. Então, por exemplo, no caso do homicídio, não está escrito, é proibido matar. Está escrito matar alguém. Alguém, uma pessoa. Pena de 6 a 20 anos. Não está escrito, é proibido roubar. Está escrito, subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ou seja, há uma descrição da conduta. E o tipo penal do artigo 268 do Código Penal descreve a conduta de desobedecer norma sanitária preventiva imposta pelo poder público. Essa descrição parece que encaixa na conduta daquele cidadão que descumpre, que não usa máscara, que faz festa, que bebe, que compra cerveja sem poder comprar, que vende cerveja sem poder vender. Parece, mas não é. Como aquela propaganda de shampoo antiga da década de 80. Parece, mas não é. Por quê? Por quê? A norma diz que repito, é crime o descumprimento de normas do poder público, normas sanitárias. Mas não explica qual poder público é isso. Com a confusão federativa criada pelo STF, que falou que tanto o município pode deliberar sobre essas normas sanitárias durante a pandemia, quanto o governo dos estados pode deliberar, quanto a União Federal pode deliberar, é perfeitamente lícito ao cidadão, por exemplo, ser abordado pela polícia. Olha, eu estou cumprindo as normas do poder público federal, eu estou cumprindo as normas do presidente Bolsonaro, aquele que monta a cavalo sem máscara em meio a uma multidão. O tipo penal e a norma penal tem que ser interpretada restritivamente. Não dá para o intérprete criar analogias, apesar do STF, de novo, ter criado o crime de homofobia, quando iguala o preconceito a homossexuais ao preconceito racial, coisa que a norma penal não nos dá. O crime de discriminação racial não estica, não abrange a discriminação homofóbica, mas enfim, essa interpretação muito particular do STF, que arrepiou a classe de juristas,
apesar de estar em vigor aí nos tribunais e perante os juízos monocráticos do país, essa interpretação extensiva e não restritiva não é a moda no direito penal. Então, se não está dizendo qual que é o poder público ao qual você deve obediência, você pode perfeitamente escolher, né, para não cometer o crime, optar pelo poder público mais leniente, mais benevolente, menos drástico em questões de distanciamento social. Mas não é só isso. Digamos que a sua conduta seja criminosa. Digamos que, em tese, você, ao andar sem máscara, esteja, de fato, e por hipótese, descumprindo norma sanitária preventiva imposta por conta da pandemia pelo poder público, e com isto esteja amoldando, igualando sua conduta à norma penal incriminadora, que é o tipo penal, que é a descrição da ação considerada criminosa. Ainda assim, se eu falo em crime, eu falo em excludentes de ilicitude. Estão ali nos artigos 23, 24, 25 do Código Penal. Ou seja, a excludente de ilicitude é uma condição que, se existente, na conduta criminosa, torna essa conduta lícita e honesta e faz desaparecer a ideia de crime. Por exemplo, é crime matar alguém, é homicídio. Mas, se eu cometo esse crime sob o manto da legítima defesa, eu não cometo crime. É crime, agora sim, no nosso exemplo, no que nos toca, é crime descumprir medidas sanitárias preventivas impostas pelo poder público. Artigo 268 do Código Penal. Mas, se eu pratico essa conduta acobertado pela excludente de licitude do exercício regular de um direito, que o mais das vezes é o caso, o direito de ir e vir, e sob a luz da Constituição não existem direitos superiores aos outros, se eu descumpro regra sanitária em obediência ao meu direito de ir e vir, eu estarei cometendo uma conduta lícita, honesta e não criminosa. Porque as excludentes de licitude não se circunscrevem à legítima defesa. Você tem o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito e o estado de necessidade também, prescritos como excludentes de licitude. Ou seja, condições contidas na ação que, se existentes, tornam esta ação, que seria criminosa, uma ação honesta, lícita, acobertada e protegida pelo direito. E há um terceiro motivo. A gente já falou, não existem direitos absolutos melhores do que outros à luz da Constituição Federal, né? E, portanto, eu tenho meu direito de ir e vir, que não pode ser superado pelo dever de cumprir norma sanitária, preventiva e profiláxica, né? Mas existe também, dentro do direito penal, a teoria da bagatela, ou a teoria da lesão mínima, lesão penal mínima. O que ela quer dizer? Sem muito palavrório, sem muito detalhe chato aqui. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que o remédio não pode ser pior que a doença. Quando o remédio é pior que a doença, você não pune a doença. Quando a pena é muito mais grave, é muito pior do que o crime, você não pune o crime e a conduta do criminoso é atípica. É a teoria da bagatela, a teoria da insignificância, tá? A teoria da lesão penal mínima. Entre nós, muito propagada pelo jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni, tá? Então, se eu não posso punir um ladrão, não devo punir um ladrão porque furtou um pão, eu não devo e não posso punir um cidadão porque realizou um churrasco na sua casa, ou porque comprou uma cerveja, ou porque bebeu uma cerveja durante a pandemia e, porventura, em descumprimento hipotético de regras preventivas de segurança sanitária impostas em virtude da pandemia por este poder público, que nós já vimos, pode ser a União, do Estado, município ou Distrito Federal. Essa confusão jurídica criada pelo conflito federativo
gerado por entendimentos do STF. Nós estamos aí todos cumprindo, mas cumprindo de maneira confusa e caótica, porque é um entendimento que até então não vigorava no direito brasileiro, tá bom?